Bora resolver algumas questões aqui da UFRR, Universidade Federal de Roraima, tá bom? Eu peguei questões de 2011 até 2020, tá? Algumas questões de assuntos diferentes para a gente resolver. Bora lá, me acompanhe aqui. O que ele diz na questão 9? O sistema cardiovascular é formado por uma complexa rede de tubos, vasos sanguíneos e linfáticos, pelos quais circulam sangue e linfa, sendo responsável pela manutenção dos trilhões de células que constituem o nosso corpo. Em relação às muitas funções desempenhadas pelo sistema cardiovascular, é correto afirmar que entre elas são, tá? Bom, algumas dessas funções, né, são o que? Transporte de nutrientes, né, transporte de hormônio, tá? Mas principalmente o transporte de oxigênio, tá bom? Na verdade, o transporte de oxigênio e a remoção de excretas, tá bom? Não só a questão do oxigênio, tá? Outras substâncias, mas principalmente o oxigênio e a retirada das excretas. Então, olha o que ele te diz nas alternativas aqui. Letra A. Transporte de nutrientes, ok. E gás carbônico para as células. Aqui já está errado. Mas por que já está errado? Porque o sistema cardiovascular ele não transporta o gás carbônico para as células. Ele transporta o oxigênio para a célula. O gás carbônico ele retira. Tá? Então a letra A aqui já está errada. Letra B. Transporte de nutrientes e gás oxigênio para as células. Ok, até aí está certo. Remoção de gás carbônico e excreções resultantes do metabolismo celular e regulação da temperatura corporal. Até o momento está certo. Tá? Falando em sistema circulatório, né? É isso que ele vai fazer. A função dele aqui está resumida na letra B. Até o momento. Bora ver se tem alguma outra mais correta, né? Letra C. Transporte de nutrientes para as células. Ok. Remoção de excreções resultantes do metabolismo celular. Ok. Produção de hormônios. Não ocorre produção de hormônio no sistema cardiovascular. Tá bom? Então a C está errada. Letra D. Regulação da temperatura corporal. Ok. Transporte de alimentos. Não transporta alimentos, né? Transporta nutrientes, tá? O alimento não. Tá? Então a letra D já está errada também. Letra E, transporte de gás carbônico para as células. Como eu falei lá em cima, ele não transporta gás carbônico para a célula, ele transporta oxigênio. Tá? Então a letra E também já está errada. Então a alternativa correta aqui, letra B. Tranquila, né? Bora para a próxima. Questão de 2020. Duas questões, tá? Que estão relacionadas com esse texto aqui. Olha o que ele diz no texto. Ao contrário de outros ecossistemas, como o cerrado, a Amazônia não evoluiu com o fogo, e esse não faz parte de sua dinâmica. Isso significa que quando a Amazônia pega fogo, uma parte imensa de suas árvores morre, porque elas não têm nenhum tipo de proteção ao fogo. Ao morrerem, essas árvores então se decompõem, liberando para a atmosfera todo o carbono que elas armazenavam. O problema nisso é que a Amazônia armazena carbono pra caramba nas suas árvores. A floresta inteira estoca o equivalente a 100 anos de emissões de CO2 nos Estados Unidos. Então, queimar a floresta significa colocar muito CO2 de volta à atmosfera. Tá? E tem a referência aqui. Né? E a questão 25 e 26 a gente vai ter que resolver baseado nesse texto. Então, olha o que ele diz na questão 25 aqui. O texto aborda uma das consequências da destruição da floresta amazônica pelas queimadas. O impacto ambiental relacionado a essa questão é, e ele te dá as 5 alternativas aqui. Bora ver qual alternativa está relacionada ao texto. Por exemplo, aqui a letra A, diminuição do oxigênio global. Tá? Quando a gente lembra de Amazônia, a gente acha que o oxigênio, a Amazônia é responsável pelo oxigênio do planeta. Ela auxilia, tá? Mas é em menor quantidade. A maior quantidade de oxigênio ela é produzida pelo oceano. Tá? Então é o oceano que produz esse oxigênio global em maior quantidade. Tá? A Amazônia contribui, mas é em menor quantidade. Tá bom? Então diminuição do oxigênio global. A gente não considera muito, tá? Porque como a do oceano a quantidade é maior, tá? Então a gente exclui a letra A. Letra B, magnificação trófica. Magnificação trófica não está relacionado a CO2, tá? A queimada. Falou em magnificação trófica,
é quando uma substância ela cai na cadeia e ela vai se acumulando ao longo da cadeia. Um exemplo disso, na verdade tem dois exemplos clássicos disso aqui, que é lá no Japão, em Minamata, né, na Baía de Minamata, e do mercúrio na Amazônia, que o mercúrio cai na água, né, ele é utilizado lá para separar o ouro do barro lá, e parte desse mercúrio ele cai na água, né, e ele vai se acumulando ao longo da cadeia. Tá? Então, esse exemplo do mercúrio, de metal, ou qualquer tipo de substância não biodegradável que entra na cadeia e vai se acumulando nos níveis tróficos, é magnificação trófica. Então, não pode ser a letra B também. Letra C, o aquecimento global. Né? Sabe que é essa, né? Está relacionado ao aquecimento global. Lembra que o efeito estufa ele não é algo criado pelo homem, ele só é intensificado pelo homem. Tá? E o homem ele tem intensificado o aquecimento global. Com o quê? Aumentando o número de queimadas. Tá? E esse aquecimento global ele não está relacionado também só ao CO2, às queimadas. Tá? Ele está relacionado também ao aumento da quantidade de metano. Tá? Esse metano esse que é produzido lá no ruminante. Tá bom? Então, até o momento, correto é a letra C, aquecimento global. Bora para D. Eutrofização. Tá? O que é eutrofização? A eutrofização é um fenômeno que há uma variação, primeiro, de oxigênio, tá? E depois diminui essa quantidade de oxigênio. Tá? E isso é estimulado pelo aumento de nitrogênio e fósforo. Tá bom? Isso é eutrofização. Tá? Isso ocorre muito em cidades. E isso está relacionado, esse aumento desse nitrogênio e desse fósforo, ele está relacionado a principalmente esgoto. Tá bom? Então não é também eutrofização. E letra E, salinização do solo. Também não está relacionado a isso, a CO2. Tá? A salinização ela pode ocorrer de forma natural e ela pode ocorrer também por influência do homem, tá? Do manejo errado do solo. Tá bom? Então a alternativa correta aqui na 25ª é a letra C, aquecimento global. Tá? 26ª. O texto menciona um bioma que evolui com o fogo. Tá? São adaptações desse bioma relacionadas ao fator abiótico. Lembra que tem o fator abiótico e o fator biótico. Toda vez que falar que um fator é biótico, é algo que tem vida. Por exemplo, a inclusão de uma nova espécie é um fator biótico. O fator abiótico, lembra que o A, toda vez que tiver o A nessas palavras, ele indica ausência. Né? Então, A, bio, sem vida. Então, um fator que não tem vida. pH, salinidade, tá? Que mais? Temperatura, todos são fatores abióticos, tá? Então ele diz aqui: o texto menciona um bioma que evoluiu com o fogo. São adaptações desse bioma relacionadas ao fator abiótico relacionado no texto, exceto, tá? Então o que tem? Todos têm relação, né, com esse bioma, menos um, tá bom? Beleza, e qual seria esse bioma aqui? Tá? Esse bioma aqui é o cerrado. As plantas do cerrado elas evoluíram, né, para se adaptar a essa questão da queimada, tá bom? E o que elas apresentam, né, para poder como é que eu te falo, para poder ter essas adaptações? O que elas conseguiram durante a evolução, né, nesse período aí? Caules tortuosos é uma característica também, tá, que está relacionado ao fogo, tá? Caules com acúmulo de suber. Suber é a parte mais externa, tá bom? Que é mais grosso. Também faz parte do cerrado. Gramíneas com gemas protegidas. Tá certo também, justamente para proteger do fogo. Tá? Caules subterrâneos. Tá? Lembra que é importante, né? Quanto menos da planta for agredida, melhor. Tá? Então, uma outra adaptação é esse caule subterrâneo também. Tá? E a única que não é, tá? É a letra E, folhas modificadas em espinhos. Tá? Lembra que isso aqui é uma característica, essas folhas modificadas em espinhos, são características do cacto. Tá? O espinho lá do cacto, na verdade, ele é uma folha modificada. Porque essa folha modificada ela tem a característica de na verdade, ter a vantagem de diminuir a perda de água. Tá? Então, tu diminui a área, tá? E diminui a perda de água. Tá? E isso é uma característica de plantas de ambientes de deserto, como o cacto. Tá bom? Então, a alternativa correta aqui é a letra E. Tranquilo também, né? Bora para a próxima. 20ª questão, 2016. Olha o que ele diz.
Com relação à membrana plasmática, analise os itens a seguir. Tá? Ele te dá 3 itens aqui e quer que tu diga, né? Quer que tu marques. Sobre a membrana plasmática, assinale a alternativa que contenha as afirmativas corretas. Tá bom? Antes da gente analisar isso aqui, eu coloquei uma foto aqui da membrana plasmática, só para relembrar algumas coisas. Tá bom? Tem mais aqui também. Vamos lá. Então, o que ele diz no número 1? A membrana plasmática tem como seus componentes mais abundantes os fosfolipídios, colesterol e proteínas. Tá? Bom, dos componentes mais abundantes da membrana, na verdade, ela não tem os 3. Ela tem 2, tá? Que são os fosfolipídios, tá? E as proteínas. Tá? Esses fosfolipídios são essa chamada aqui, ó, de bicamada lipídica. Tá? Isso aqui e isso aqui. Ó. Tá? Tudo isso aqui amarelo, tá? É a bicamada lipídica, de fosfolipídios no caso. Tá? E proteínas aqui, ó, como a gente pode ver em maior quantidade. Tá? O colesterol, tem colesterol? Tem colesterol, como vocês estão vendo aqui. Ó. Colesterol, mas ele é em menor quantidade. Tá bom? Só recapitulando, também vai ser encontrado na membrana plasmática um açúcar, né? Que é quem? É o glicocálice, que ele vai ter função de reconhecimento. Aqui a nomenclatura glicolipídio e glicoproteína está relacionada à localização. Tá? Se o glicocálice estiver ligado a um lipídio, ele é chamado de glicolipídio. Se o glicocálice estiver ligado a uma proteína, ele vai ser chamado de glicoproteína. Só essa a diferença. Tá? Nós vamos ter também proteínas diferentes aqui. Por exemplo, uma proteína que está inserida totalmente na membrana, né, ela é chamada de proteína integral. Proteínas que estão só na superfície, aqui não totalmente integradas, aqui elas são chamadas de proteínas periféricas. Tem um outro tipo de proteína que não está aqui, que é uma proteína que ela entra e sai pelo menos umas 2 ou 3 vezes. Ela já vai ser chamada de proteína de múltipla passagem. Tá? Então, falou em componentes que em maior quantidade são os fosfolipídios, tá? Que é a bicamada lipídica, e as proteínas aqui, que a gente vai encontrar em maior quantidade. Um outro ponto importante, esses fosfolipídios, eles têm uma característica, tá? Eles vão ser divididos nessa região aqui da bolinha e essa da perninha aqui. Mas o que é importante saber daqui? Que essa região amarela da bolinha ela é uma região polar. Se ela é polar, ela tem afinidade com água. Se ela tem afinidade com água, ela é hidrofílica. E essa segunda região aqui, ó, da perninha, ela não tem afinidade com água. Então, se ela não tem afinidade com água, ela é apolar, tá? E ela é hidrofóbica. Toda vez que tu veres uma substância que tem uma região polar, que é a região 1, e uma região apolar, que é a região 2, ela vai ser chamada essa estrutura vai ser chamada de anfipática. Tá? Então, falou em anfipático, significa que tem uma região polar e uma região apolar. Tá? Então, a número 1, tá? Se a gente for considerar colesterol como mais abundante também, está errado. Tá? A maior quantidade é fosfolipídios e proteínas. Número 2. Uma das funções das proteínas da membrana plasmática é atuar no mecanismo de transporte celular. Tá certo ou tá errado? Tá certo isso aí. Tá? Por exemplo, quando falar em transporte passivo, tem 3. Difusão simples, difusão facilitada e osmose. Lembra que a difusão simples, o oxigênio, a troca do oxigênio e gás carbônico lá no alvéolo, ela ocorre por difusão simples, ou seja, não tem nenhum tipo de proteína auxiliando nessa entrada e saída do oxigênio e gás carbônico. Na difusão facilitada, tu já vais ter a proteína auxiliando, que é chamada de permease. Ela auxilia na entrada de quê? Da glicose. Lembra que a glicose, substâncias maiores, elas vão entrar na célula auxiliadas pelas proteínas. Tá bom? Então, tem esse transporte, tá? Elas participam do transporte celular. Ah, mas no caso é só em transporte passivo? Não, no transporte ativo também. Tá? Lembra que quem faz a entrada de sódio e potássio, a bomba de sódio e potássio, é uma proteína também. Então a número 2 está certo, tá bom? 3. A membrana plasmática é considerado, olha o que ele coloca aqui, ó, impermeável. Se uma coisa ela é impermeável, não entra água, não passa água. Né? E na verdade a membrana não é impermeável, ela é semipermeável. Significa que algumas coisas vão passar e outras coisas não vão passar. Tá bom? Então a número 3 também já está errada. Tá bom? Então a alternativa correta aqui é só a número 2, que é a letra E. Tranquilo, né? Bora para a próxima.
23ª, 2016. Olha o que ele diz. Observando o nome científico do inseto da ordem Trichoptera, Helicopsidae, né? Amica. Aí ele coloca Johnson 2003. É correto afirmar que os termos Helicopsidae e Johansson se referem respectivamente a... Vamos lá. Antes da gente colocar, da gente ver qual seria a alternativa correta, eu coloquei isso aqui para a gente lembrar de alguns detalhezinhos. Tá? Bom, o primeiro nome, sempre, o primeiro nome identifica o gênero. Tá? Por exemplo, aqui Anopheles. Tá? O gênero ele se chama Anopheles. Pode ter um outro nome também chamado de epíteto genérico. Tá? É a mesma coisa, é o gênero. O segundo nome, tá? Quando não está entre parênteses, significa espécie. Tá bom? Então, sempre vem o gênero ou epíteto genérico e depois a espécie ou epíteto específico. Tá? Então significa que, no caso aqui, ó, réia americana, o gênero é réia e a espécie americana não. O gênero é réia, a espécie é réia americanada. Tá? Se lembra que a nomenclatura de espécie é binominal. Tá? Então isso aqui é a espécie. Tá? Isso aqui é o gênero, isso aqui é o epíteto genérico, mas a espécie está aqui. Tá? Bom, aqui nesse nome ele coloca, então o que a gente poderia identificar aqui? Esse Helicopsidae, tá? Aqui ele vai ser o gênero. Lembrando que todo gênero ele vai ser sempre com a primeira letra maiúscula. Tá? Então aqui está correto. Vem o segundo nome, tá? E o terceiro nome. Aqui eu posso dizer que esse segundo nome é o gênero? Não. Tá? Toda vez que tu veres um nome entre parênteses com letra maiúscula, não vai ser o gênero, mas sim o subgênero. Tá? E o que vier de depois vai ser o quê? A espécie. Se eu tiver três nomes, o primeiro vai ser sempre o gênero. Tá? O segundo, tem um segundo nome, mas não está entre parênteses e está em letra minúscula. Já vai ser o quê? A espécie. Essa que é a diferença. Tá? E o terceiro nome vai ser chamado de subespécie. Tá bom? Então ele quer saber o que é esse Helicopsidae. Como eu te falei aqui, ó, vai ser o gênero, ou epíteto genérico. Então tu já sabe que é gênero. Então tu elimina a B e a C. Tá? Então vai ficar entre a D e a E. Aí ele te pergunta aqui, né? E o Johansson, né? Se refere. O Johansson, gente, na verdade é o autor. Tá? Johansson 2003 significa que ele fez isso em 2003. Então Johansson vai ser o autor. Eu acho que, na verdade, depende da revista, do local, mas eu acredito que essa nomenclatura aqui ela está equivocada. Tá? Porque geralmente em revista esse nome do autor ele está em letra maiúscula, como aqui, ó, que a gente está vendo em letra maiúscula. Tá? Então é gênero e autor. Alternativa correta, letra E. Tranquilo também, né? Próxima. Questão de ecologia. Né? Ele te coloca aqui uma imagem do capim, uma vaca e os micro-organismos. E ele diz no texto: os seres vivos podem ser organizados de acordo com as relações de alimentação existentes entre eles. Essas relações costumam ser apresentadas por meio de diagramas denominados teias alimentares ou redes alimentares. De acordo com as figuras e suas respectivas legendas, o que representa corretamente 1, 2 e 3? Ele quer que tu identifique o que é o 1, o que é o 2 e o que é o 3. Antes de ver a resposta, eu coloquei isso aqui para a gente lembrar das características da cadeia. Tá? No caso aqui ele está te falando de teia. Tá? Primeiro, o que seria uma cadeia? Cadeia é uma sucessão de eventos onde ocorre transmissão de energia e matéria. Tá? E a teia? A teia, na verdade, é um conjunto de cadeias. É só isso. Tá bom? O que acontece na natureza? É a cadeia? Não, é a teia. Tá? A cadeia é um modo mais didático de entender o que acontece. Mas o que acontece de verdade na natureza são as teias. Tá? Eu coloquei aqui uma cadeiazinha só para a gente ter noção, para a gente relembrar. Falou em cadeia, tá? O termo cadeia identifica que vai ter sempre produtor, consumidor e decompositor. Como a gente aqui está falando aqui, está vindo uma cadeia terrestre, vai ser quem? As plantas, os vegetais. Tá? Se for, por exemplo, no ambiente aquático, seriam as algas. Né? Bom,
E quem se alimenta do produtor vai ser sempre o consumidor primário. Quem se alimenta do consumidor primário é o consumidor secundário. Quem se alimenta do consumidor secundário é o consumidor terciário e assim por diante. Tá? Um outro detalhe importante é que a setinha, a ponta da setinha, ela indica quem está consumindo quem. Então o gafanhoto está consumindo o mato, o ratinho está consumindo aqui o gafanhoto, né? A cobra está consumindo o ratinho. Tá? Então essa pontinha da seta aqui, da setinha, ele identifica quem está consumindo quem. E o que significa aqui, ó, todas essas setas para cá? Significa que todo mundo vai morrer. Está até faltando uma seta aqui do próprio decompositor para ele mesmo. Todo mundo morre, né? Essa matéria ela é quebrada, tá? Ela vai ser totalmente quebrada e vai ser gerado o quê? Nutrientes que vão ser reutilizados pela planta, tá bom? Bom, e tem essas características aqui da cadeia que é importante saber, tá? Unidirecional. Como assim unidirecional? O fluxo de energia vai ser sempre unidirecional. Significa que o quê? A energia ela está em maior quantidade no produtor, tá? E ela vai diminuindo ao longo da cadeia. Tá? Não confunde esse fluxo unidirecional lá com a magnificação trófica. Lá na magnificação trófica que eu falei na outra questão, ela está relacionada a uma substância não biodegradável que vai se acumulando ao longo da cadeia. Então, na magnificação trófica, o composto ele vai aumentando. Então, no último nível trófico, o composto vai estar maior. Tá? No caso da energia aqui, não. A energia ela é sempre maior no produtor e ela vai diminuindo ao longo da cadeia. Tá? Então, a gente pode dizer que o fluxo de energia ele é unidirecional. Tá bom? Bom, cíclica. O que significa cíclica? Tá? A matéria, tá? Ela é cíclica. Como assim? Todo mundo morre, tá? Essa matéria ela é decomposta e ela volta para a planta. Tá? Então, a matéria, tá? Ela é cíclica aqui na cadeia. Outro ponto importante, fonte de energia externa, tá? Ela não é autossuficiente em energia. Porque ela precisa de uma fonte de energia que está fora dela. Que é quem? O Sol. Tá bom? Então falou em cadeia, tá? Tem sempre essa ideia. Pega essas características aqui, que é sempre isso que vem em cima da galera. Né? Quando vem em prova, vem sempre isso aqui, eles perturbando em cima desses pontos. Bom, ele vai te perguntar aqui na questão. De acordo com as figuras de suas respectivas legendas, o que representa corretamente 1, 2 e 3? Como eu te vi aqui, ó, o capim vai ser o produtor, tá? Ele faz fotossíntese, tá bom? Então, aqui o capim já é o produtor. Então, pode ser a A, a D e a E. O número 2 é a vaca. A vaca come capim. Então, quem se alimenta do produtor é quem? O consumidor primário. Aqui, ó. Se alimentou do produtor direto é o consumidor primário. Então, bora lá. Produtor pode ser, né? Porque não especificou aqui. Decompositor não é, tá? Consumidor primário. Então a gente já sabe que a letra A, tá? E os micro-organismos, tá, gente? Como a gente está vendo aqui, tá? Eles vão servir também como decompositores. Aqui eu coloquei o decompositor, tá? O fungo, mas não é só fungo que faz decomposição. Tá? São as bactérias e os fungos que vão fazer decomposição. Tá bom? Então, esses micro-organismos vão utilizar nessa quebra da matéria orgânica. Tá? Então, a alternativa correta aqui é a letra A. Tranquilo, né? Próxima. Questão 20 de 2017. Olha o que ele diz. Durante o Dia das Mães, é comum encontrar nas redes sociais mensagens e frases como a descrita na imagem abaixo. Mãe, você me deu algo muito importante que o papai não pôde. Obrigado pela mitocôndria. Né? Sobre a origem das mitocôndrias em animais com reprodução sexuada, está correto afirmar que... Bom, primeira coisa que tu precisa saber aqui de mitocôndria, te lembrar alguns pontos importantes. Mitocôndria e cloroplasto elas estão inseridas na teoria da endossimbiose. Essa teoria ela diz que eles eram micro-organismos que viviam isolados e que foram absorvidos durante o processo de evolução, ou seja, eles se adaptaram, tá, a viver dentro de outros organismos, dentro de outras células, tá, e se adaptaram bem, tá bom? E o que reforça essa teoria? Por exemplo, a mitocôndria ela tem uma dupla membrana, tá? Ela tem uma membrana interna, como vocês estão vendo, e uma membrana externa, tá? Uma outra característica importante é que elas têm DNA próprio, um DNA que vai ser diferente do DNA que está no núcleo, tá?
Uma outra característica importante é que esse DNA, elas apresentam DNA circular. Tá? Lembra que DNA circular você já vai encontrar em bactéria. Tá? Um outro ponto importante é que elas não têm estona. Tá? Qual é a função da estona? Na verdade, quem é que tem estona e quem não tem estona? O organismo procarionte não tem estona. Tá? Todos os eucariontes eles têm estona. E o que a estona faz? Ela auxilia na condensação do material genético. Tá? Então, elas não têm estona, então elas estão mais parecidas com o quê? Com organismos relacionados a organismos procariontes, semelhantes no caso. Né? Então, essas características são principais aqui. Falou em mitocôndria, produção de energia, né? E o cloroplasto vai ter a função da fotossíntese. Tá? Bom, então, outro ponto importante nessa parte do DNA mitocondrial. Quem passa DNA mitocondrial, tá, é sempre a mulher. Tá? Nunca é o homem. O homem não passa o DNA mitocondrial. Por quê? Porque na fecundação, durante o processo de fecundação, as mitocôndrias do espermatozoide são perdidas. Tá? E só ficam as mitocôndrias da mãe. Tá? Então, a mãe que passa para os filhos, tanto o menino quanto a menina, as mitocôndrias. Tá? Mas quem é que vai transmitir essa mitocôndria também? É o menino? Não. É o filho? Não, porque o espermatozoide dele, lembra que as mitocôndrias vão ser perdidas quando ele fecundar outra pessoa. Né? Fecundar uma mulher, vai ser perdida essas mitocôndrias do espermatozoide dele. Mas da filha, da mulher, não. Né? As mitocôndrias continuam. Né? Então sempre vai ser passada, é a mulher que passa, nunca é o homem. Então só para teres a noção assim, a avó passou para a filha passou para a neta. Tá bom? Na verdade, elas vão transmitir. Passou para o filho e para a filha. Mas são as mulheres que vão transmitir esse DNA mitocondrial. Tá? E o que ele diz aqui nas alternativas? Bora lá. Letra A. As mitocôndrias de animais com reprodução sexuada originam-se por geração espontânea, ou seja, de algo que não tem vida. Né? A biogênese aqui está errada. Né? Letra B. As mitocôndrias de animais com reprodução sexuada originam-se a partir daquelas que existem no gameta masculino. Não, como eu te falei agora há pouco, as mitocôndrias do gameta masculino elas são perdidas no processo de fecundação. Tá? Então a letra B está errada também. Letra C. As mitocôndrias de animais com reprodução sexuada originam-se a partir daquelas que existem no gameta feminino, certo? Pois as presentes no gameta masculino degeneram após a fecundação. Corretíssimo. Alternativa, letra C. Tá bom? Bora para a próxima. 24ª, tá? De 2017. Olha o que ele diz. O peixe sul-americano, tá aqui a espécie dele. Tá? Ah, tá. Um outro ponto importante aqui, ó. O que significa isso aqui, ó? Lepidus, no caso, seria o gênero, né? E o que significa esse SP aqui? Significa que ele conhece o gênero, mas ele não sabe qual é a espécie. Tá? Então, como ele não sabe qual é a espécie, ele só coloca SP. Tá? Identifica que ele não sabe a espécie. Tá bom? É encontrado na bacia amazônica, respira oxigênio atmosférico e, caso não consiga chegar até a superfície da água para engolir ar, conforme a figura abaixo extraída, né, acaba morrendo afogado. Tá? Dentre as alternativas abaixo, qual grupo de peixe apresenta esse modo de respirar? Tá? Então aqui tu podes ver que ele vem para cima, né, para poder respirar, pegar o ar, né, e depois ele desce de novo. Tá? Isso é uma característica de um grupo de peixes chamados de dipnóicos. Tá? Ele está te dando esse exemplo aqui, mas o mais conhecido é a piramboia. Tá? O que significa isso? Eles utilizam a bexiga natatória como se fosse um pulmão. Tá? Então eles têm a respiração branquial, né? Mas também eles utilizam a bexiga natatória como se fosse um pulmãozinho. Tá bom? Então, essa é a característica de dipnóico, peixe dipnóico. Tá bom? Agnato. Agnato, gente, é a lampreia feiticeira. Tá? Lembra que o gnato aqui significa mandíbula. O A significa ausência, ou seja, ausência de mandíbula. Lembra que a lampreia e feiticeira, eles são parasitas, eles têm a boca circular. Tá bom? Peixe-boi. Peixe-boi não é mamífero, né? A respiração é pulmonar. Tá? Lembra que aqui o agnato, a respiração vai ser branquial. Tá? Condricte são os peixes cartilaginosos, respiração branquial também. Tá? Actinopterídeos são um grupo de peixes ósseos, tá? Respiração branquial também.
Tá? Então a alternativa correta aqui é a letra E. Tá? Bem tranquilo também. Questão 27. Né? Olha o que ele diz. Na natureza, os seres vivos estabelecem diferentes tipos de relações interespecíficas, isto é, relações ecológicas entre membros de espécies distintas, tais como, bora lá. Toda vez que a gente falar que uma relação é interespecífica, é entre espécies diferentes. Quando a gente falar que a relação é intraespecífica, dentro da mesma espécie. Tá? Quando a gente falar que ela é harmônica, ela é positiva para ambos. Quando for desarmônica, alguém vai ter desvantagem aí. Tá? Número 1, o que ele diz no número 1 aqui, olha. Determine determinados tipos de fungos e de algas se associam formando os líquens, né? De modo que os primeiros fornecem às algas a água, né? E nutrientes minerais extraídos do substrato. Por sua vez, as algas fornecem compostos orgânicos ao fungo obtidos por meio da fotossíntese. Bom, falou em líquen, tá? O líquen, gente, é uma associação mutualística, tá? O que é uma relação mutualística? É uma relação intraespecífica ou interespecífica, como tu estás vendo. É entre uma alga e um fungo, tá? Então são espécies diferentes. Então é uma relação interespecífica, tá bom? Como ele te diz aqui no número 1, ambos têm vantagem, tá bom? Ambos têm vantagem. Então ela é harmônica, tá? Positivo, positivo para os dois, tá? Só que tem um detalhezinho no mutualismo, tá? O convívio deles é obrigatório. Não te esquece disso. Falou em mutualismo, tá? É uma relação obrigatória. Não tem como separar um do outro, tá bom? Eu coloquei aqui para diferenciar mutualismo de protocooperação, tá? O mutualismo é uma relação interespecífica, como eu te disse, tá? Ambos saem ganhando. Positivo para ambos. Harmônica. Só que o convívio é obrigatório. Na protocooperação, é interespecífica também, entre espécies diferentes. Só que a diferença da protocooperação para o mutualismo é que na protocooperação, gente, o convívio deles não é obrigatório, tá bom? Se eles estiverem juntos, ok, mas se não tiver também, não vai prejudicar nenhum dos dois, tá bom? Então fica ligado nessa diferença de mutualismo para protocooperação, tá bom? Número 2. Muitas espécies de orquídeas e de bromélias crescem sob o tronco e galhos de árvores, obtendo abrigo e melhor acesso à luz solar em ambiente de floresta, sem contudo produzir danos ou benefícios às árvores hospedeiras. Tá, gente? Isso aqui é um exemplo clássico de inclinismo, tá bom? Olha aqui, ó. Esse exemplo aqui, eu peguei essa imagem para te mostrar o que é. A planta, ela não está causando nenhum dano, tá? Ela não está sugando seiva bruta ou seiva elaborada, tá? Ela só está instalada aqui no alto, tá? Justamente para melhorar a fotossíntese dela. Porque lembra que aqui as árvores, essas árvores maiores, elas vão ter uma copa maior. Então a incidência de luz que chega lá embaixo é pouquinha, tá? Então elas sobem, tá? Elas se instalam no alto, justamente só para melhorar a fotossíntese, tá bom? Então isso aqui é um exemplo de inclinismo. Tá? Tem um outro exemplo de inclinismo, que é lá do pepino do mar e o fieráspero. Tá? Lembra que ele se esconde dentro do pepino do mar, justamente para se proteger dos predadores. Lembra que o pepino do mar é o equinodermo. Lembra que a característica do equinodermo é ter espinho no corpo, né? Então já é uma proteção, tá bom? Então, esses são dois exemplos clássicos de inclinismo, tá? Bom, e se a gente falasse, por exemplo, que essa planta aqui, que não é o caso, a gente sabe que é um exemplo de inclinismo, mas que uma planta estivesse causando dano à árvore, sugando a seiva bruta ou a seiva elaborada. Isso tem uma classificação botânica, né, que a gente, no caso, pode chamar de hemiparasita e holoparasita. Tá bom? Toda vez que a gente falar em holoparasita, tá, um exemplo é o cipó-chumbo. Tá? Quando a gente falar de hemiparasita, é a erva de passarinho. Esses dois, gente, eles apresentam um tipo de raiz adaptada para sugar a seiva. Tá? Essa raiz ela é chamada de austórios, ou raiz sugadora. Tá bom? Bora lá. 3.
O cipó-chumbo, que eu acabei de falar, é uma planta que não possui clorofila. Para sobreviver, ela cresce sobre outras plantas, de onde extrai a seiva elaborada. Bom, então se ela ataca, ela tira a seiva elaborada, ela vai atacar o quê? O xilema ou o floema. O floema, não te esquece disso. Xilema, transporte de seiva bruta, tá? Xilema. Floema, transporta seiva elaborada, tá bom? Então ela vai em cima do floema. Bom, continuando. Para sobreviver, ela cresce sobre outras plantas, de onde extrai a seiva elaborada, necessária à sua sobrevivência e crescimento, por meio de raízes especializadas que penetram no interior dos vasos condutores da espécie hospedeira. Nome dessa raiz, anota aí, Haustorius, com H, H-A, tá? Haustorius, tá? Haustorius ou raiz sugadora. Bom, isso é um exemplo de parasitismo, tá? Um parasitismo de planta. Que é isso aqui, ó. Oh, caramba, já até te dei a resposta. Que é isso aqui, ó, tá bom? Então ela se enrola, né, na planta, tá? E essas raízes, elas vão lá, elas penetram e elas chegam nos vasos condutores, ou dependendo do que ela precisar. Ou xilema ou floema. O nome dessa raiz aqui, tá, é chamada de Haustorius, tá? Então isso é um exemplo de parasitismo de planta. Não te esquece disso aí, tá? Então a alternativa correta aqui é a letra B. Mutualismo, inquilismo e parasitismo. Tá bom? Bora para a próxima. Acabou, gente. Bom, gente, era isso, tá? Espero poder ter ajudado. Se você quer que eu resolva questões da tua universidade, da tua região, que a galera não liga muito, não resolve, tá? Eu posso pegar algumas provas antigas e resolver. Se gostou, dá aquele like marotinho aí, tá? Curte, né, a nossa página, tá? Nós temos também um Instagram com esse mesmo símbolo, tá? O @bioaula. Tá? Curte lá, a gente posta muita coisa bacana lá também. Tá bom, gente? Um grande abraço e até a próxima.